Que parece que o relógio sempre anda mais rápido que o normal. Vamos lá. É, Vanessa, você quer fazer a leitura do Parnaso de Além Túmulo, essa poesia que eu vou colocar aqui na tela e fazer a prece inicial? Faço sim. Se você puder, claro. Não posso, já encostei o carro. Só que hoje eu vim dirigir. Mas já encostei. Tô pronta. Você dirigindo não, pelo amor de Deus, né? Não, já encostei o carro. Então tá. Então vamos lá. Posso? Pode sim. Carta ligeira. Meu lasneal. Não é bilhete. Não é ofício. Nem ata. É o coração que desata. Meus pesares num lembrete. Lasneal, amigo. Esta choça, onde a carne breve passa, cheia de lama e fumaça, é minúscula palhoça. A terra, ante o sol da graça, é feio talhão de roça, detendo por balda nossa descrença, guerra e cachaça. Agora é que entendo isso, mas é triste a fé sem viço, que o sepulcro impõe à pressa. Parnaso de Além Túmulo, Des- psicografia de Chico Xavier. Tem mais? Tem mais. Ela continua, desculpa. Espere sem alvoroço, além da prisão de osso, a vida real começa. Oh, meu caro, se eu pudesse dizer tudo o que não disse, sem a velha esquisitice que ainda agora me entontece. Entretanto, é clara a messe, da sementeira da asnice, perdi tempo em maluquice, e o tempo me desconhece. É natural que padeça a minha pobre cabeça perante a luz, face a face. Não me ouvide em sua prece, desejo que a luta cesse, que a coisa melhore e passe. Agora sim, né? Agora sim. Parnaso de Assumo, psicografia de Chico Xavier. Não sei quem é o autor. O autor dessa carta, deixa eu voltar aqui, chama-se Alfredo Nora. Alfredo José dos Santos Nora. Tá ok? Muito bonito. Então vamos para nossa prece. Vamos lá. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nos dê, Senhor, por favor, o entendimento necessário para compreender o que deseja efetivamente de nós, para que possamos nos conhecer, nos perdoar, nos entender e progredir, nos transformar. Que as palavras que a nossa querida benfeitora Joana nos deixou aqui possam entrar dentro de nós e fazer a transformação necessária com o nosso esforço. Que o Senhor nos ajude, nos intua e nos dê todo o esclarecimento necessário e ampare cada um dos que aqui estejam e dos que irão ouvir o nosso estudo e que possamos, Senhor, com o seu auxílio, ajudar também um pouquinho a cada um dos que se encontram hoje aqui para evoluir, para se transformar e que assim seja. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos igualmente para darmos por iniciada a reunião ou a continuação do livro O Ser Consciente, do estudo de Joana de Ângeles, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Então vamos continuar de onde paramos, né? E por incrível que pareça, ainda estamos na introdução. Propositalmente existe uma explicação, já comentamos sobre isso. Estamos indo devagar na introdução porque ela vai tratar de todos esses temas de uma maneira mais elaborada, ok? Paramos explicitamente nas ferramentas, né? Então ela deixou claro que existe um trabalho intenso e complexo de conhece-te a ti mesmo.
Então, essa identificação de tudo que nós reconhecemos que precisamos transformar, né? Eu acho que eu não faço bem suficientemente grande, eu acho que eu não tenho paciência ainda, eu acho que eu não tenho ainda isso, aquilo outro. Tudo que a gente já consegue enxergar dentro de nós, que nós sentimos a necessidade de regenerar, não é para jogar fora, né? Tudo que nós já vivenciamos. É a partir dessa identificação como melhor trabalhar, né? Para a transformação interior para melhor. Então vocês observam que o Espiritismo como um todo reforça claramente o que Jesus deixou apontado como leme. O amor cobre a multidão dos pecados, mas temos que exercer esse amor. Então não é tão fácil exercer esse amor. Por quê? Nós não temos essa experiência. Nós não praticamos o amor, não digo nem na plenitude máxima, que pode se chamar amor, mas se não conseguirmos constituir hábitos de bondade, de compreensão, de tolerância, igualmente de perdão, não alcançamos os sentimentos da caridade. Se não passamos a agir com total desprendimento, ou com algum tipo de desprendimento para com o próximo, zelando, cuidando, com os primeiros sentimentos realmente renovadores do amor, fica muito difícil realmente marcharmos na linha de progresso o tanto quanto gostaríamos. Não há como reformar uma escultura deformada, rachada, sem primeiramente a gente falar assim, poxa, eu não estou gostando dessa escultura. Isso não me está bem aos meus olhos. Eu acho que eu posso melhorar. Eu acho que essa escultura que eu construí no meu mundo íntimo, eu tenho como melhorar. E sempre observamos até esse ponto, né? Então, desse ponto para frente, que ferramentas nós temos que usar para transformar? Que instrumentos são esses? Então, Joana recomenda aqui 5 instrumentos. Nós conversamos semana passada sobre isso. Ela deixa claro, né? Utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, autoestima, da oração, relaxação e meditação. Né? Passamos pelo assunto auto-amor. Não dá para falar tudo de novo, gente. Vou só recapitular, tá ok? Rapidamente. Passamos pelo assunto autoestima. Cada um deles a gente levou um tempo considerável. Passamos pelo tópico oração. Também levou um tempo sensivelmente grande. Passamos pela relaxação e pela meditação. Já conversamos sobre todos esses aspectos. E paramos numa frase aqui icônica, né? O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária. Deixa eu ver se... Isso, deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui. Não estou confundindo. É aqui mesmo. Que eu acho que eu apaguei a marcação. Mas vamos lá. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Olha só o que ela está afirmando. E ela é categórica com relação a isso. O autoconhecimento, você conhecer eu me senti assim estranho numa certa convivência. Eu senti isso. Nossa, eu fiquei com sentimento de raiva. Eu fiquei com sentimento de ódio. Nossa, eu fiquei com sentimento de descontentamento. Do nada eu tenho uma sensação de vazio existencial. Eu acho que eu não sirvo para nada. Eu acho que isso, eu acho aquilo. Da onde vem a construção desses sentimentos? É dessa gênese que ela está falando, dessa origem, que está em nós. Não está no mundo externo. Não está no programa divino, muito menos a centelha divina, que é cada um de nós, cada uma dessas consciências. Então não é isso. Em termos de ambiente externo, né? Conversamos lá em cima, mesmo nessa introdução, demos uma palhinha conversando sobre a diferença entre qual é a real diferença entre o planeta de regeneração para um planeta de provas e expiações. Provas e expiações, você é obrigado a conviver com você mesmo, observando os impactos que a sua consciência distorcida, que ainda não ama direito, que ainda igualmente acaba ferindo querendo amar, acaba maltratando querendo amar,
Diz que quer cuidar, mas acaba maltratando. São aquelas incongruências, né, existenciais que nós temos ainda na nossa consciência. E ela deixa claro que é preciso observar isso. Da onde isso está surgindo? Que sentimento gerou esse tipo de pensamento? Que sentimento está alterando a sua lógica? Porque de repente você diz o seguinte para você mesma: ah, não, a lógica da minha vida é seguir Jesus, eu quero fazer o bem, eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero me sacrificar e me doar por todos. E eu vou fazer isso a partir de agora. E você começa nessa jornada. Aí surge uma primeira contrariedade, surge uma primeira dificuldade. E aí queremos colocar que essa origem da dificuldade é em terceiros. Fazemos isso rotineiramente, né? E o que acontece? Na verdade, a dificuldade é nossa, de aceitar que, por vezes, não temos como executar o que deveríamos estar executando sozinhos. Seja qualquer tarefa. Ah, comecei a limpar um chão, achei que fazia em 10 minutos, levei 1h30. E me atrasei, e não sei o quê. Fiquei com raiva de limpar o chão. Por que eu fiquei com raiva de limpar o chão? Porque eu levei 1h30, eu achava que tinha que fazer em 10 minutos. Isso está tomando minha vida, isso está acabando comigo. A pessoa tem que se autoconhecer. Por que a pessoa está levantando esses sentimentos, que não são pensamentos simplesmente, é um sentimento que a pessoa está animando, um sentimento de contrariedade, ou seja, sendo contrário ao ato de limpar o chão em 1h30. Por quê? Por que esse sentimento? Se a tarefa vai levar 1h30. Ah, mas eu queria que o planeta Terra não tivesse 24 horas. Eu queria que tivesse 68, né, que levasse bastante tempo para dar a volta, para a Terra dar a volta em torno do próprio eixo. Não vai mudar o seu sentimento em nenhuma tarefa, porque não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com o nosso conhecimento de nós mesmos diante da tarefa. Então é sobre esse assunto, essa parte bem da origem do sentimento que ela está falando, ok? O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem a posterga, ou seja, acaba adiando esse conhecer a si mesmo, não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. A pessoa perde até mesmo a lógica existencial. Ah, o que eu estou fazendo aqui? Que experiência é essa na minha vida? O que isso está somando para o meu destino? A pessoa começa a questionar até a própria existência, o que não tem menor sentido. Deus nos faculta, nos possibilita todos os recursos para nos desenvolvermos. Então, primeiramente, temos sempre que colocar na nossa cabeça: peraí, se eu estou sentindo a vida de maneira torta, eu acho que eu é que estou sentindo a vida torta, não a vida que está torta. Nós temos que nos colocarmos como aqueles que não nos conhecemos. Eu estou reagindo dessa maneira, mas eu nem sei de onde vem a origem desse sentimento. E se rascunharmos realmente o nosso mundo íntimo, a gente não sabe mesmo. A gente não sabe. A gente está acostumado a somente reagir. Não descobrir o porquê reagimos. Não descobrir a origem de reagir daquele formato, daquele jeito, ou daquela expressão, ou com aquele pensamento, ou com aquele sentimento. Nós temos que nos conhecer nesse sentido, né? Então, aqui tem um comentário, quando eu estava conversando sobre esses estudos, né? E esse aqui é um comentário que não está no livro, tá? É um comentário nosso aqui do estudo, sem pretensão nenhuma de querer agregar nada no texto, não é isso. É só um comentário para poder a gente lembrar também o que estávamos conversando a respeito. Então, aqui um exemplo. Eu sempre falo com bondade. Não sei o porquê de ninguém me compreender. Outro exemplo. Eu sempre trago todos comigo para um ideal melhor de vida. Eu no começo da fila, liderando e me aproveitando de todos. Né? A pessoa fala umas frases doidas, né? Eu sempre trago todos comigo para um ideal melhor de vida, dizendo que escolhe o melhor para ela mesma e para todos. Mas eu no começo da fila, eu, num ponto de liderança, escolhendo que tarefa que eu vou executar. E eu no começo da fila, liderando e me aproveitando de tudo e de todos.
né? Então, será que realmente o melhor ideal de vida? Sem conhecer as reais consequências dos nossos pensamentos e atos, fica difícil reconhecer o quanto ainda somos espelhos, empenados, descamados, impraticáveis em reproduzir luz divina. Por que eu fiz essa menção aqui com relação ao espelho, né? Isso vem lá do livro Pensamento e Vida. Emmanuel explica que o nosso pensamento, a nossa forma de interagir, ele está falando do espírito, tá? Da condição espiritual. Não é condição de corpo físico, nem sequer de corpo perispiritual. Realmente o espírito, aquele que está pensando. Na verdade, Emmanuel associa o seguinte, no livro Pensamento e Vida. Ele vai explicar sobre o pensamento. O ato de pensar, o ato de absorver pensamentos, expressar pensamentos, é como se fosse um grande espelho. Estamos sempre absorvendo imagens dos outros e enviando imagens para outras pessoas. Só que, se você recebe uma imagem, imagina você se sentindo um espelho. Você recebe uma imagem de como você está olhando para uma natureza, para um lago, né? Para um lago cheio de flores, né? Para uma coisa florida, estou olhando um lago bonito. Mas a imagem que você espelha, que você reflete daquela paisagem bonita, é torta, com outra cor e com cheio de falhas. Algo que é organizado, bonito, estável, maravilhoso, acaba ficando distorcido. Mas não porque na realidade ele é distorcido, porque o nosso pensamento, empenado como um espelho, falhado como um espelho um espelho desgastado, né? Mal produzido, enfim, empena o processo todo. Então, processos de convivência que deveríamos estar nos empenhando no bem, no amor, no carinho, na tolerância, por vezes estamos nos empenhando super mal. Não, mas isso aqui eu tenho que empenhar mal, sabe por quê? Porque isso aqui não está justo, né? A pessoa não pode fazer assim, eu tenho que corrigir, eu tenho que maltratar. Uma coisa é você falar com energia, uma coisa é você expressar e explicar a ordem e a lógica, a outra coisa é você maltratar. Então nós temos que compreender, porque tudo se inicia no pensamento. Então se o pensamento já tá empenado, né, está côncavo ou está convexo, alguma coisa que é grandiosa a gente transforma em pequena. E alguma coisa que é pequena a gente transforma em grandiosa. A gente distorce tudo, desfoca tudo, né, da sua verdadeira grandeza, da sua verdadeira realidade. Ok? Então, quando que vamos perceber que a nossa forma de sentir a vida está como se fosse um espelho empenado? Quando a gente se autoconhecer. A gente vai se autoconhecer. Quando eu passei por essa experiência, sobre esse assunto, sobre tal situação, poxa, eu achei tão horrível, tão infeliz, eu senti raiva, eu senti ódio, eu senti isso, senti aquilo. Talvez por falta de experiência, talvez também por não se autoconhecer, mas já se autoconhecendo, como é que sai dessa condição onde está? Eu tenho essa imperfeição, eu tenho essa dificuldade, eu quero transformar essa dificuldade. Porque esse é o objetivo do livro inteiro. O ser consciente é isso. Ele é consciente dos problemas que ele tem. Então, se ele tem um problema com a violência, ele não entra em confronto com ninguém. Ele sabe que tem uma grande chance de tirar a vida de alguém. Se ele tem problema com relação, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Ele tem um problema com relação ao equilíbrio da própria pessoa em relação ao núcleo familiar. Todos precisam admirá-lo. Se alguém falar uma crítica, nossa, a pessoa se sente destruída. A pessoa mais desvalorizada da face da terra. A pessoa não se conhece. Porque alguém falar alguma coisa torta é normal. Os outros também estão na mesma caminhada. Os outros também não se conhecem. Vão se expressar mal. Vão falar, às vezes, tortuosamente. E numa situação que se sentem oprimidos, demandados, esmagados, vão reagir mal. É assim que aprende. Por enquanto, no método tentativa e erro. E o ser consciente, ele não fica no tentativa e erro.
Ele já sabe das dificuldades dele e ele quer transformar essas dificuldades. E por isso que ela falou dessas ferramentinhas, né, anteriormente. Sim, temos que ter auto-amor. Você é o herói da sua própria história. Vai ser você que vai transformar essa estátua numa estátua que você construiu, que é o seu mundo íntimo, num mundo íntimo cada vez melhor. Você é o herói da sua própria história. Porque ninguém mais vai fazer isso por você. Não tem ninguém para fazer. Você vai ter possibilidade de estar caminhando junto com outras pessoas, com grupamentos que estão evoluindo em conjunto. Mas o mundo interno, o mundo individual que todos nós animamos, nós temos que ir trabalhar. Então, sim, temos que nos munir do auto-amor, temos que nos munir da autoestima. Se você tem autoestima, você não fica querendo a aprovação de ninguém. Ah, mas aí a pessoa vai... Parece que a autoestima é uma lógica de orgulho. Não é, já conversamos sobre isso. Temos que realizar realmente aquela oração, né? Conversamos sobre isso, sobre oração. Sobre relaxação. Temos que compreender que antes de ter paz, você tem que ter harmonia. Então temos que nos esforçar para manter harmonia em tudo que nós fazemos. Porque isso vai gerar a paz. Não é a paz que gera harmonia, ao contrário. A meditação, aí chega o ponto capital, né? A meditação é que você quer entender essas origens desses sentimentos, desses conflitos. E nessa meditação, você se permite até mesmo receber intuições até mais profundas, que vá nos libertar dos nossos enganos e percepções distorcidas. Pode falar, Vanessa. Até botei aí no chat que tem uma fala de La Fontaine, na Revista Espírita, falando sobre o autoconhecimento. Que muitas vezes, é só voltando no tema, tá? Desculpa, no anterior. Claro. Que a gente muitas vezes está apegado aos vícios, aos erros, até mesmo porque a gente nem sabe que a gente está errando. Porque a gente não se conhece. Depois, se você puder ler, Tozelli, o que que eu botei no chat. Ah, você botou... Peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, 1863, junho, Dissertações Espíritas. Conhecer-se a si mesmo. Sociedade Espírita de Sens, 9 de março de 1863. O que impede, por vezes, que vos corrijais de um defeito, de um vício, é, certamente, que não vos apercebeis que o tendes. Enquanto vedes os menores defeitos do vosso próximo, do vosso irmão, nem mesmo suspeitais de que tendes as mesmas falhas, talvez 100 vezes maiores que a deles. La Fontaine. Não, sim, é uma mensagem linda. Eu me recordo dessa mensagem. Essa mensagem é até citada, né, em outros lugares também, em outros livros. É uma mensagem maravilhosa. Inclusive tem no Livro dos Espíritos o mesmo apontamento, né? Se vocês puderem aguardar só alguns segundos, vou tentar abrir aqui. É 929, não é isso? Eu acho que sim. Vou lembrar aqui de cabeça, mas a gente procura. 929? Eu acho que é 929A. 92... Não. Isso. Não. 928, 929. Deixa eu procurar aqui. E isso também remete, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de olhar a trave do olho, olhar o cisco no olho do irmão e não ver a trave que está no seu olho, né? Sim, com certeza. Aí a gente está falando tanto de autoconhecimento quanto de julgamento, né? Sim, com certeza. É a 919, conhecimento de si mesmo. Né? E durante o estudo como um todo, a gente vai fazer alguns paralelos com o Livro dos Espíritos, porque é essencial e vamos explicar o porquê daqui a pouquinho.
Então, continuando, conhecimento de si mesmo. Pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A atração do mal, não que o mal esteja te chamando, ao contrário, né? Você está sendo atraído porque você, na verdade, já tem bastante experiência no mal e gosta. E a gente fica naquela luta, né? Como resistir à atração do mal, né? Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ok? Essa frase atribuída ao filósofo grego Sócrates, 470, 399 a.C., mas todo mundo sabe que lá na entrada do templo, né, que é bem anterior a Sócrates, já estava isso escrito no topo, né, da construção, já existia esse escrito: conhece-te a ti mesmo. Não vamos entrar aqui nesse assunto diretamente no Livro dos Espíritos, porque vai tomar mais tempo, mas a ideia é explicar justamente esse detalhe. Exatamente. Lá no Templo de Delfos, já recebi uma ajudinha aqui, lá no Templo de Delfos. E o Templo de Delfos é anterior a Sócrates, né? Então, assim, a humanidade vem sendo ajudada, auxiliada, em vários momentos, quer dizer, em vários momentos. Nunca deixou de ser ajudada e auxiliada, nunca deixaram de ser enviados para a Terra missionários para alargar o nosso pensamento, alargar nossa percepção de vida e assim por diante. Então, sim, o autoconhecimento é a chave. Poxa, mas de repente o que eu vou conhecer eu não vou gostar. Pô, ainda bem que você não vai gostar, né? Senão não é progresso. Né? Se você achar que não tem mais nada para transformar, então não tem progresso a ser realizado, você já está no progresso máximo. Acabou, né? Então, sim, sempre temos o que melhorar. Sempre teremos. Ah, mas eu tenho vergonha de achar que é muito ou de achar que é pouco. Isso é bobagem. Porque lá no começo, né, inclusive da vinheta aqui que a gente botou lá com o cabeçalho, não se julga nem se condena, né? Apenas se transforma. Então, ser consciente, ele tem consciência dos defeitos. Ele pode operar sem os defeitos? Não. Não pode operar sem os defeitos. Ele vai acabar operando com os defeitos. Mas ele vai conscientemente minimizando, trabalhando esses defeitos, trabalhando esses problemas, para que eles não recaiam para terceiros, para que eles não se espalhem, para que eles não cresçam em determinadas situações. Essa é a ideia central, né? E por que ele está falando aqui e parece que a parte de psicologia fica parecendo que não tem muito a ver com religião, né? As pessoas gostam, aqui na Terra a gente tem maneira de segregar as coisas, segregar a área, né? Não, estou estudando ciência, estou estudando ciência. Se eu estou estudando religião, estou estudando religião. Se eu estou estudando isso, estou estudando aquilo. Mas não é muito bem assim como a vida funciona. Isso são nomes que nós separamos para facilitar nossa forma de pensar. Então, a própria palavra, né? O que a palavra psicologia quer dizer, na verdade? Literalmente. Ela significa literalmente estudo da alma. Ok? De psique, alma, e logia, tratado, estudo. Então a psicologia, que passou a ser reconhecida na Terra como sendo algo, estudo da mente, as pessoas associaram isso, na verdade não é da mente, é da alma. Né? Como que nós... Eu estou falando aqui de palavras que estão em grego, então já entendiam antes, né? Então, psique, como está aqui em latim, né? Aqui está em grego antigo, aqui está em latim, virou, no caso da língua portuguesa, né? Acabou virando a palavra alma. Então, a própria revista espírita, se pegar aqui o Jornal Espírita, Kardec publicava continuamente, em francês, Journal d'Etudes Psychologiques. Psicologique, 1858. Então a revista espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, a própria revista espírita trata como jornal de estudos psicológicos. Aí você vai falar assim, uai, então Kardec era psicólogo?
Ele estava estudando psicologia, como hoje aqui na Terra separa as informações. Não, naquela época eles também, mesmo em francês, eles entendiam que era o estudo da alma, ok? Só para a gente não misturar os dois assuntos, ok? Igualmente, o estudo da psicologia como carreira, como profissão, não necessariamente reconhece ou entende ou compreende nesse viés de alma. Muitos encerram a identidade do pensar à carcaça do corpo físico. E aí a gente respeita e deixa quieto. A gente só queria mostrar que, claro, que é bem diferente, ok? Então, na própria introdução do Livro dos Espíritos, lá no item 8º, não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Perguntamos então por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Ok? Eu não sei se eu consegui deixar claro aqui o princípio, né? A comparação que ele está fazendo, porque é um momento da introdução do Livro dos Espíritos que ele deixa claro. O Livro dos Espíritos não vai combater ou vai tentar explicar de maneira diferente no caso, a revelação que foi o próprio Cristo aqui na Terra conosco. Não é isso. Os ensinos do Cristo são essenciais. Mas uma coisa não substitui a outra. É como se você estivesse preenchendo várias circunferências num papel. Tem uma circunferência inicial, tem a segunda, tem a terceira. Mas não no sentido de um completar o outro, mas sim de expandir a percepção do pensamento. Ok? É sobre isso que Kardec está tentando fazer essa comparação aqui. Então, perguntaremos ainda aos que negam a utilidade à moral espírita. Por que tão pouco praticada é a do Cristo? É essencialmente importante se perguntar isso. Por quê? Porque foi mal interpretada, foi mal observada. E é claro, gente, vamos ser sinceros, quem estava ali com o povo, junto com o Cristo diretamente, eram os capelinos. Os que realmente tinham mais experiência, estavam num processo ali de participação desse projeto junto com Cristo, entenderam o que Jesus explicou. Vivenciaram e entenderam. E ganharam experiência na prática do bem, do sacrifício, de apoiar, de socorrer, de ajudar, de estar realmente exercendo a vontade do Pai. Conseguiram conciliar a própria consciência nessa direção. A gente ainda tem muita dificuldade. E por que exatamente os que, com justiça, lhe proclamam a sublimidade, são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? Então, deixando claro, já que todos que proclamam a ideia de justiça num nível mais sofisticado, por que são geralmente essas pessoas que são as menos caridosas, as que realmente não conseguem enxergar essa caridade universal para com todos? E aí começa... Por que ele está falando sobre isso? Porque começa a criar ideias de segregação, segregar. Não, esse grupamento é diferente do outro. O outro está errado, temos que se afastar disso. Porque a gente se afastar, a gente vai progredir juntos para Deus e pronto. E o outro lá que se lasque. É nesse sentido. Por que não mergulha no sentido mais da caridade universal? Porque a caridade universal não vai deixar ninguém para trás, né? Mas nós já somos um grupo coeso, nos reunimos e trabalhamos juntos, o pensamento, o sentimento, para não fazer nada. Não, é para amparar todos, onde estivermos, seja no trabalho, na rua, onde estivermos. E deixa claro, então por que acontece justamente o contrário? Então, os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E justamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. E justamente com a moral
trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Então, por que tem que vir uma definição de moral primeiro? Por isso que eu estava separando esse trechinho da introdução do Livro dos Espíritos. Se não houver uma introdução sobre o que é a moral coerente, correta, coerente e sensata, fica muito difícil vivenciar todos os tipos de pensamentos e sentimentos sem nenhuma referência. Então, se você ainda fica questionando os 10 mandamentos, eu acho que os 10 mandamentos é opcional. Eu acho que, de repente, não precisa seguir aquilo tudo, né? É muita coisa. Eu acho que não é para esse tempo. Eu acho que é para um futuro muito distante. Não, é para você agora. Mas não matarás. Eu não mato ninguém. Não, você não mata ninguém porque você é fraco e você não tem poder. Ou se você fosse forte e poderoso, você mataria. É só esperar. Aguarda que vai chegar a sua vez de se testar sobre isso. A questão é essa, a gente não se conhece. Então como é que a gente vai saber como a gente vai reagir? Porque se alguém é franzino, fraco, sem poder, não é uma escolha. Você não está fazendo uma escolha. Não existe nenhum vínculo de grandeza. Você é fraco e franzino. Isso não quer dizer que você é bondoso, não. Você só não tem chance e nem potencial de praticar nada de errado. Você fatalmente seria esmagado por qualquer outra pessoa. Então isso não faz de você automaticamente um ser bondoso. Não faz. Geralmente a gente observa muito isso, né? Algumas pessoas, por exemplo, foram muito maltratadas por diversas pessoas. A pessoa fica guardando. Aí, de repente, tem um filho. E o filho vai crescendo. E aí a pessoa começa a maltratar a criança. Mas ela está basicamente desafogando todas as frustrações que ela tem diretamente na criança. Isso é um problema psicológico? É um problema psicológico. Então, o seu pensamento... por quê? Porque a criança é fraca perto de um adulto. Seja ela mulher ou homem. Como é que a criança vai lutar com um adulto? Né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo que já viu boxe, já viu judô, karatê, kung fu, seja qualquer tipo de linha de luta corporal. A massa corporal influencia pra caramba. Influencia muito. E não estamos nem falando aqui em termos de capacidade de massa muscular. Estamos falando só de massa realmente. Então é claro que uma criança é muito mais fraca. Precisa de proteção, precisa de amparo. Por que todas as pessoas não sempre amparam as crianças? Por que as pessoas que até mesmo se dizem cristãs não amparam? Não é caridade universal? Por que não cuidam sempre das crianças? Vocês estão compreendendo? Então existe uma série de problemas que não foram compreendidos. Não é porque a pessoa aceita e concorda com a moral. Agora eu aprendi sobre essa moral, concordei com ela. Não quer dizer que você internalizou a moral em você. É esse o problema. A gente não internalizou ainda 100%. Alguns motivos a gente pode usar como desculpa para fugir da moral e querer fazer as coisas do nosso jeito. É esse o grande gargalo. E isso reside dentro de nós, não tem nada a ver com o mundo externo. Né? Porque a guerra lá não sei aonde, é culpa disso, porque é culpa do outro. Mas, gente, está todo mundo se matando, os dois estão errados. A gente deveria estar lutando pela vida, está tão difícil viver no planeta, tão curtinho o tempo. E aí a gente vai ficar, perdendo tempo. Deveríamos desenvolver a tudo e a todos sempre, ampararmos uns aos outros sempre. Mas é muito difícil a gente compreender diversos aspectos que o próximo está altamente distorcido. Fica muito difícil. Então, sim, se observarmos, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, e igualmente no livro Emmanuel, né, o livro de Emmanuel, que se chama Emmanuel é enfático. Emmanuel é extremamente duro com relação a isso e explica claramente o que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel. Primeiro que Israel é o planeta inteiro. Tudo que está no Velho Testamento, Israel é o planeta inteiro. Só que qual foi o grande problema dos capelinos, do povo hebreu? Lá em Capela, eles não se misturavam com ninguém. Só queriam viver entre eles. Não queriam se misturar. E é claro que a percepção hoje de outras religiões aqui na Terra, oriundas de percepções distorcidas, né,
acabam querendo guerrear contra aquele que recebeu o próprio Cristo. Então, às vezes a gente não percebe. Nossa, tem aquele um povo dizendo que vai destruir o outro. Aí o outro povo dizendo que vai destruir o outro, porque na verdade ele foi o povo escolhido para receber o Cristo. E aí o pessoal fica revoltado, que absurdo. É uma coisa sem sentido. Sem sentido. Pra gente é totalmente sem sentido. Mas por que fica sem sentido? Quando olha pro macro, né? E é externo. E é externo. Porque a gente usa uma base moral. Usa um pilar moral. Então, por exemplo, como é que hoje você observa pessoas defendendo um grupo e atacando o outro? A chamada guerra assimétrica. Um grupo nunca teve nenhuma base moral. Aí aquele que tem base moral, e aquele que tem base moral faz alguma coisa, reage mal, você vai logo no que tem base moral e critica, condena. Não, que isso? Você é superior. Você não pode deixar, você não pode reagir igual o outro. Todos apontam o dedo e não deixam. Mas ninguém aponta aquele que não tem base moral nenhuma, sem erro. Não sei se eu me fiz claro com relação a isso. Não quero entrar aqui em nome de guerras, nem em nome de países, mas só para dar o seguinte exemplo, é a mesma coisa que acontece no nosso mundo íntimo. Aquele componente moral que é mal interpretado, mal vivenciado, você sempre tem uma justificativa para ele. Você sempre acha que tudo bem e deixa para lá, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. E todos aqueles outros aspectos que você tem um aspecto moral mais sofisticado, você se julga, você se controla mais. Então isso acontece no seu mundo interno como no externo. O princípio é o mesmo. É o seu pensamento comparando como você está se sentindo, agindo e reagindo em relação a uma base moral. Por isso que foi necessário chegar aos 10 mandamentos primeiro. Mas está lá, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não falarás o nome de Deus em vão. E a primeira, que é a mais complexa de todas e que substitui todas, sem exceção, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu sentimento. O texto é longo na primeira. Mas se você já faz isso, como é que você vai maltratar o próximo? Quer falar, Maria? Oi? Alguém abriu o microfone. Maria, quer falar comigo? Quer falar alguma coisa? Oi? Pode falar. Desculpa, eu deixei desligado. Não, tá ok, tranquilo. Então, assim, é impressionante. As civilizações que são mais desenvolvidas, você sempre vai querer criticá-las profundamente. Porque você sabe que elas tiveram acesso moral, um pilar moral muito mais desenvolvido, muito mais elaborado. Se você comparar com um país miserável, que vive basicamente numa situação muito pobre e miserável, e que tiveram pouco recurso, você fala, não, esse a gente não pode ponderar e julgar da mesma forma como julga o outro. Todo mundo faz isso o tempo todo. Só que esquece que esse mesmo princípio assimétrico você pratica no seu mundo íntimo. Aquilo que você não vivencia moralmente. Aquilo que você não acha que é extremamente importante. Não, eu acho que é extremamente importante falar bem com todo mundo, ser afável, ser doce, meigo, humilde de coração. Eu devo sempre falar com afabilidade e doçura, devo tratar todos com afabilidade e doçura. Se para você isso não é um pilar essencial da sua vida, se não é um pilar moral forte, você não vai praticá-lo. Você vai... eu ainda sou assim, né? Eu ainda sou assim, né? E você vai se auto-justificar, vai criar máscaras, vai criar... E você até convence alguém. Se alguém te perguntar por que você reagiu assim, você explica todo um cabedal de lógica, mas que não tem nenhuma moral e que não tem nenhuma verdade. Né? Esse é o gargalo. Acho que alguém tinha levantado a mão aqui, eu não vi. Era eu, mas você já Vanessa. respondeu. Desculpa. É que eu queria entender se você estava falando que a gente se justifica, mas você já respondeu. Na verdade, a gente está se justificando. É isso que você
estava querendo dizer, não é Não, é isso? pior que justificar. É pior que justificar. Tem dois fenômenos que acontecem na nossa consciência. Porque nós alcançamos um certo desenvolvimento de lógica, de percepção, de conhecimento lógico. A gente consegue criar verdade onde não existe. Por quê? Porque não tem a base moral. Você tira a base moral, você tirou o pilar da verdade. Tirou o pilar da verdade completamente. Então, alguém está entrando aqui. Então fica muito difícil qualquer tipo de aspecto de autoanálise, né? Eu vou me autoconhecer. Né? Ela não está recomendando aqui o autoconhecimento. Ela não está recomendando usar uma das ferramentas, a meditação. Como é que você vai meditar sobre os seus sentimentos, sobre a forma como você agiu e reagiu, se você não tem nenhum pilar moral? É sobre isso que eu quis destacar, trazendo essa parte de introdução do Livro dos Espíritos. Porque ele é categórico. Primeiro teve que vir os 10 mandamentos. Aí você fala assim, poxa, mas os 10 mandamentos é meio, né, meio básico, né? Uma coisa, pô, não matarás, né? Todo mundo concorda. Mas tem situações que a maioria não concorda. Assiste um filme, né? Você assiste um filme de vingança, disso, daquilo. Em algum momento você vai... Já vi pessoas fazendo isso na minha frente. A pessoa está assistindo uma novela. Miserável, se fosse comigo, que eu faria isso, que eu faria aquilo. Eu falei, caramba, a pessoa está vivenciando uma encarnação inteira assistindo uma novela. Ela está vendo como o sentimento dela reage num cenário que nem sequer existe. É um fenômeno. Ela está se autodescobrindo sem perceber. Ela está se autoconhecendo numa experiência que ela não está vivendo. É uma novela. É uma história, é um filme, uma série. Nossa, fiquei com raiva dela. Eu gosto muito aqueles atores que fazem o papel do malvado, do perverso, do distorcido. Porque eu fico impressionado. Não é tão fácil fazer um papel de malvada. Não é tão fácil. Tem atores que já tentaram e ficou horrível. Não dá, porque a pessoa não, sabe, não tem aquela pegada, né? Não tem aquela experiência de outras encarnações praticando mal realmente como o papel às vezes solicita, né? Pode falar, André. Muitos ficam doentes pelo aquele papel. Às vezes interpreta muito bem e fica doente. Exatamente, exatamente. Mas quando você vai ver, quando a pessoa vai estudar o personagem, ele começa a querer sentir as raivas do personagem. Deixa eu ver qual é a motivação dessa raiva. Aí ele lê o texto, ele descobre uma história, descobre outra. Aí ele começa a mergulhar tão profundamente em formar ódio, em constituir ódio no pensamento, na forma de agir, de reagir, e ele é obrigado a usar aquela fala. Mas ele também não percebe que esse próprio ator, ele está testando ele mesmo. Ele também está se autotestando, está se autodescobrindo. Porque se ele realmente tivesse autoconhecimento, ele exemplificaria uma situação de raiva e minutos depois estava bem. Mas por que... E a pessoa, como o André lembrou muito bem, o ator vai ficando consumido, aquele assunto vai consumindo a pessoa. Aquela forma de ter que reagir, que não é a forma como ele reage, que ele acha que é incoerente, vai consumindo ele. Por quê? Porque ele já tem alguma base moral. E essa base moral impede que ele ache que aquilo é natural. Porque não é natural. Mas só descobre isso com a base moral mais desenvolvida. Então, essa base moral, ela vai evoluir com o tempo. Essa base moral precisa evoluir com o tempo. Agora, não é evoluir do lado de fora. É evoluir no nosso mundo íntimo. Né? Então, algumas pessoas... Poxa, vai lá, reage mal. E a pessoa não fica se sentindo mal. Falei mesmo. Comigo é assim mesmo. Pum. E a pessoa está bem. A pessoa notoriamente sempre zangada, notoriamente sempre, né, inflexível. Nunca fala, é possível. Quem sabe? Geralmente espíritos muito mais velhos são um pouco mais... nesse sentido, nessa direção. Aí alguém pode falar assim, né, como já observei diversas pessoas, em diversos contextos.
Poxa, mas você vai deixar passar uma situação onde você pode contribuir com a verdade e você tem que começar uma briga. Não, mas você pode falar a verdade com aquele respeito mútuo, com um carinho mútuo, de entender que os dois ali são extremamente pedintes de recursos morais, altamente mendigos de não ter experiência no amor, na bondade, na compreensão, e todos nós estamos em treinamento. Né? Você não vai exigir que a pessoa, olha só, em 2 semanas você entra lá no treino de ginástica olímpica e começa a dar essas piruetas que as brasileiras aplicaram aí e ganharam medalha. Meu Deus do céu! Você olha para aquilo, parece que nem é um ser humano, parece que é sabe, uma coisa impressionante. Vai lá ver o treino. Quantas vezes ela caiu? Quantas vezes caiu errado? Quantas vezes se lesionou? Quantas vezes machucou a perna? E continua persistindo, continua persistindo. Então por que os valores do sentimento e os valores morais nós não nos empenhamos com o mesmo afinco, com o mesmo empenho? É sobre isso que a obra também vai falar. Que nós precisamos desse recurso, tá? E vocês vão observar várias vezes nessa obra uma descrição de uma chamado psicologia transpessoal, ok? Só para poder explicar antes de aparecer o termo, tá? O termo está aqui no texto. Antes de aparecer o termo, deixa eu só explicar para vocês o que é. Eu fui buscar um recorte aqui para poder explicar. A psicologia transpessoal, então já entendemos, né, gente? Você está estudando espiritismo? Você está estudando a natureza da alma humana. Que nós estamos aqui animando corpos físicos. Mas essa natureza está evoluindo. Então não importa se você está no corpo físico, chama de alma. Fora do corpo físico é espírito. Mas a consciência dos dois é a mesma. Estou em processo de evolução. E Kardec trabalha justamente esse desenvolvimento. Ou seja, é a mesma coisa que Jesus falou. É a mesma coisa que o Velho Testamento falou. Na verdade, tudo é sempre o mesmo. É a nossa falta de sentimento, a nossa falta de percepção, a nossa falta de evolução realmente mínima de sabedoria que não nos permite perceber. Vocês não sabem operar como Deus aguarda que vocês operem. Tudo é ofertado e vocês chutam, bicam, bagunçam, destroem. Vocês não conseguem se estruturar porque ainda não estão sentindo a vida, não estão sentindo ao próximo e não estão sentindo a Deus da forma coerente. Mas vai acontecer, vai dar certo. E é isso que Jesus prometeu. Confia no projeto divino, vai dar certo. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui antes de... tem 2 minutos. Deixa eu ver se eu explico rapidinho aqui. Ó. A psicologia transpessoal é uma escola da psicologia considerada por Abraham Maslow. Em 1908, coincidência, né? Mesma época que essa galera toda nasceu. 1908 a 1970, como a 4ª força da psicologia. Quem é a primeira força? A psicanálise. Quem é a seguida de qual? Da psicologia comportamental. É a 2ª força. E a 3ª força? Psicologia humanista. E aí alguém vem e fala, existe a psicologia transpessoal. Ok? Eu sei que é uma sopinha de letrinhas, um monte de palavra, mas só para entender o que ela vai falar agora aqui depois, tá? É uma forma de sincretismo, ou seja, combinação teórica, que abarca conteúdos de muitas escolas psicológicas, como as teorias de Jung, Maslow, Frankl, Wilber e Grof. Tá ok, gente? Vamos para a próxima sala e a gente retorna em breve. Faltam alguns segundos. Vamos lá. Manda o link de novo agora. Bem, por que eu estou explicando isso? Porque ela vai falar justamente sobre isso. Foi necessário que surgisse a psicologia transpessoal. Então, só para a gente entender de onde vem esse termo, tá? Não é o espiritismo que está criando esse termo, não é neologismo, e muito menos é algo moderninho que inventaram agora. Isso é bem antigo, na verdade, né? Então, eu digo antigo em relação ao século que nós estamos, ok? Né? Estamos no século XXI, e aqui, ó, quem colaborou nesse sentido foi meados aí do
século passado. Então, a psicologia transpessoal é uma das escolas, uma das linhas de pensamento, né? Da mesma maneira que Jung é muito mais ligado, né, às teorias, a um lado mais de espiritualidade, de origem mais espiritual, né, do que Freud, que é uma coisa mais falando sobre o efeito da matéria, ou o efeito dessa ligação com a matéria, enfim. Cada um teve uma visão diferente, mas as linhas são completamente opostas, né? Completamente distintas uns do outro. Mas tinham vários aqui que concordavam, né? Então, por isso que ele comenta as teorias de Carl Jung, né? Carl G. Jung, Abraham Maslow, Viktor Frankl, Wilber Groff. Nossa intenção aqui nesse estudo não é fazer o estudo no sentido de adentrar no mundo da psicologia e entrar, não, é adentrar no mundo da psicologia de Kardec, ou seja, psicologia mesmo, do estudo da alma, ok? Não é psicologia da Terra, tá bom? A psicologia que você vai em faculdade, estuda em faculdade, por isso que eu estou fazendo isso na introdução, para poder a gente não misturar depois, tá bom? Então, quando surge essa chamada psicologia transpessoal, ou seja, vai além dessa condição física, além dessa condição de corpo físico e tudo mais, né? Ou seja, ultrapassa essa condição do vestuário, do seu uniforme de trabalho, que é o seu corpo físico, ele está muito mais associado a Kardec, né, do que Kardec vinha apresentando o tempo todo, já há muito tempo, e que realmente foi mal compreendido, mal percebido, ok? Então ela comenta, foi necessário que surgissem a psicologia transpessoal e as outras áreas doutrinárias com paradigmas bem definidos a respeito do ser humano integral, para que se pudesse propor para a vida, né, a vida melhores momentos e mais amplas perspectivas de felicidade. Então a pessoa começou a perceber, então todos começaram a perceber, e hoje você observa isso naturalmente sendo comentado e ventilado. Ah, poxa, não é só uma questão de preservação do corpo físico, cuidados do corpo físico, equilíbrio do corpo físico. Existe uma necessidade do equilíbrio de pensamentos, equilíbrio de ideais, e aí depois começa a pensar, preciso de equilíbrio espiritual. Eu tenho que agir no bem. Eu preciso gerar sentimentos positivos, agindo no bem, falando com ternura, falando com carinho. Você passa a perceber essa essência, essa necessidade, que ultrapassa, né? Você não está alimentando o corpo físico, você não está me alimentando o pensamento lendo um livro, ok? Então, quem tiver preocupado de saber em que página nós estamos, Andréia, estou escutando o número de páginas virando aí. Nós ainda estamos na introdução, tá? Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Aqui tem um outro trechinho antes de retornar aqui. Vamos lá. A contribuição da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica, ampliou os horizontes do homem, propiciou-lhe o encontro com outras dimensões da vida e possibilidades extrafísicas de realização, que permaneciam soterradas sob os escombros do inconsciente profundo ou adormecidas nos alicerces da consciência. Ok? São outras contribuições de observar um pouco mais, né? A parte psicobiofísica e psicotrônica está observando que vai além, né? Vai além do corpo físico. A habilidade dos pensamentos. Antes, porém, de todas essas disciplinas psicológicas e doutrinas parapsíquicas, o Espiritismo descortinou para a criatura a valiosa possibilidade de ser consciente, concitando-a, ou seja, estimulando-a ao autoencontro e à autodescoberta a respeito da vida, além dos estreitos limites materiais.
Ok? Então, quando o Espiritismo deixa claro que é possível sim ser mais consciente, porque se você for capaz de ser um depositário de mais carinho, de mais fraternidade, de mais amor nos outros corações, você vai se sentir cada vez mais realizado do que simplesmente as realizações materiais. Porque é sobre isso que ele está falando. Ok? Então, perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre do ser humano, e olha só, olha a frase que ela está aplicando aqui. Acabou que eu já tinha separado a pergunta aqui, eu não lembrava. Já estava separado aqui, Vanessa. Eu não lembrava, mas vamos lá. Perfeitamente identificado. Tem gente que acha que estar animando a sua própria consciência aqui no corpo físico é bobagem, que a vida material é uma bobagem, e que na verdade o que importa é a vida espiritual. Grande engano, hein? É importantíssimo, sim, a experiência aqui na Terra. Você se descobre nessas condições. Perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre do ser humano, Allan Kardec questionou os espíritos benfeitores. No Livro dos Espíritos, capítulo 13, pergunta 919. Aí está só uma citação no livro, né? Eu acho que eu botei aqui na sua totalidade. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Nesta vida. Quando ele está falando nesta vida, é nesta encarnação. Né? Neste momento. E de resistir à atração do mal. Resistir de querer voltar a praticar o mal. Ah, quer saber? Vou chutar o balde, vou viver como todo mundo, vou fazer o que todo mundo está fazendo, e é isso mesmo. Que melhorar o quê? Eu tô bom assim do jeito que eu tô mesmo. Saber resistir a isso não é fácil. A gente vê o tamanho da obra que nós temos que realizar interna, a gente se assusta, quer deixar para lá, né? Como os espíritos responderam, um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Comentando a resposta, Santo Agostinho, espírito, né? Santo Agostinho na condição de espírito, entre outras considerações, explicou: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Que é o que a gente estava conversando, né? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade, excelência. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire, ou seja, pergunte, como a qualificarias se praticada por outra pessoa? E prosseguiu, dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada, ou seja, mais volumosa que a daquelas. Ou seja, todas as vezes que você realizar o seu balanço moral do dia, será que eu fui coerente na forma que eu falei? Será que eu senti a vida como deveria ter sentido? Poxa, por que eu fiquei enojada quando isso aconteceu? Poxa, por que eu fiquei revoltada como tal coisa aconteceu? É um balanço que todo mundo está fazendo. Todos o fazem. Sim, está declarando que está fazendo um balanço moral. Mas sim, existe um pilar moral para comparar. Senão não tem sentido. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Isso aqui, palavras de Santo Agostinho, tá ok? E aqui botamos um pouquinho, novamente, aquela palavra do alto amor, né? Trata-se de um amor preservador, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. Poxa, não entendi isso, quero aprender, quero compreender mais. Você vai ter que gastar tempo, esforço para poder aprender. É como tentar achar ouro. Né? Você vai garimpar, passar rio, passar lama, achei.
achei uma pipetinha de ouro. É a mesma coisa. Infelizmente, é com muito esforço, né? No nosso mundo íntimo, eu estou falando, né? Então, na análise, nessa avaliação, reconhecimento e diagnóstico, nessa análise diária e contínua dos atos, o auto e o halo amor, e aí por isso que eu quis destacar aqui a palavra que significava auto amor, tá ok? O auto, ou seja, a si mesmo, e o halo amor, isso aqui não está no livro não, tá? Tá, gente? Tudo que está assim, conchetes, eu estou acrescentando para facilitar a nossa compreensão do pensamento de Joana, que é muito rápido, dinâmico e complexo. Eu estou falando por mim mesmo, tá? Eu estou falando que eu tenho que sentar, estudar, entender, senão também não consigo ler, eu fico, pô, como assim alto, halo? Fica uma coisa meio esquisita, mas são palavras que estão diretamente no texto e que a gente tem que compreender agora para poder depois o restante da leitura do livro fica mais fácil para a gente, o restante do estudo. Então, na análise diária e contínua dos atos, o alto amor e o halo amor, né, esse halo amor significa ao próximo, e o alto amor significa a si mesmo. Serão decisivos para a avaliação, ou seja, para essa análise. Se você tiver uma reação do tipo, eu não me amo, eu me odeio, que coisa horrível a minha vida, como eu sou horrível, você não se ama. Acha que eu sou a mosca do estrume do cavalo, que não sei o que lá. Começa nessa linha, você não tem auto-amor. Não entendeu que todos os recursos que você empenha de capacidade para fazer o mal, para fazer coisas tortas, é a mesma capacidade, é o mesmo remo que você vai ter que remar, só que agora para a direção correta. A diferença é que você não sabe remar para trás, só sabe remar para frente. Vai aprender, aí depois tudo melhora, mas primeiro tem que ter o alto amor e depois o halo amor. Pode falar, Ana. Esse conceito de alto amor, ele abrange, assim, num geral, não quer dizer só no espiritismo, né? Sim, é geral, é geral. Você vai ouvir essa expressão alto amor e halo amor mesmo fora dos livros da Joana. Joana também não inventou esse termo. Você vai encontrar em outros lugares também, ok? Mas ela escreve como se você já conhecesse esse termo. E assim, não conhece, corre atrás e aprende. É isso. E a gente está aqui estudando, tentando entender e compreender o que ela está falando, né? O que ela está deixando claro, quando você vai fazer essa autoanálise diária, você não pode, no final, sair assim triste. Nossa, eu queria ser tão bondoso hoje, eu fui uma pessoa horrível, miserável, eu fui não sei o que e não sei o que lá. Não, não é isso. E nem naquele sentimento. Nossa, aquele próximo, ou aquela outra pessoa que está como próximo comigo, nossa, como ela foi horrível, infeliz, miserável, não sei o quê. Não, não, não. Se você não tiver um sentimento de amor para com o próximo, nem para consigo mesmo, não tem como fazer análise. Análise diária do seu balanço moral. É isso que ela está falando. Ok? Ela falou lá em cima das ferramentas, agora está falando desse balanço que nós temos que todos que realizar. Sim ou sim. Temos que realizar. Você não pode viver se sentindo mal com você mesmo o tempo todo. Seu dia seguinte vai ser ruim, sua semana seguinte vai ser ruim, seu mês vai ser ruim, seu ano, década, século, sua encarnação ou dezenas de encarnações serão ruins. Você tem que melhorar a partir do que você é. Mas é importantíssimo reconhecer e fazer o balanço. Nossa, tem hora que eu senti um calor, parecia um vulcão, então não fale nada. Peça assim, me desculpe, eu preciso de um tempo, né? Pede para o banheiro. Desculpa, eu já converso com você só um minuto. Vai ao banheiro, faz uma prece, né? Peraí, tô me ligando aqui, tá vibrando meu celular. Mentira, tá vibrando nada. Aí você pega o celular, ai meu Deus do céu, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Porque, olha como eu estou me sentindo, olha como é que meus sentimentos estão aflorados. Eu estou numa angústia, estou me sentindo raiva, estou sentindo ódio. Eu não queria sentir isso, porque eu estou sentindo, meu Deus. Se é possível, faz uma prece, né? Pede ajuda, pede amparo, ok?
Então ela continua aqui pra gente. Nessa análise diária e contínua dos atos, sim, dos nossos atos, é importante a gente analisar. Eu não estou falando aqui de atos ruins não, tá, gente? Eu quero que vocês entendam isso. Não estou falando aqui de atos ruins. Eu estou falando de qualquer ato. Ah, mas como assim? Até aquele que você acha que foi super bondoso. Porque ele pode ser muito mais bondoso. A sua visão de super é que é limitada. Nossa, eu acho que eu fiz uma coisa incrível. Mas de repente não fez. Aí tem que melhorar, né? As crianças vão ficando mais velhas. Aí a criança vem assim, apresenta para você um desenho horroroso, mal feito, largado, sem nenhum capricho, sem nenhum empenho, e fala, você gostou? Igual como é que falava com a criança, como criança de 3 anos de idade. Eu falei, não gostei não. Ah, você não achou lindo? Não, achei horroroso. Mas por que, pai, você está falando isso? Por que você está falando que está horroroso? Filha, você pintou fora do traço. Você não quis fazer o traço com carinho. Eu consigo perceber a sua falta de carinho e falta de empenho no desenho. Você quer que eu fique batendo palma para isso? Tá errado, filha. Eu tenho certeza que se você voltar lá agora, a partir do que você desenhou, não apaga não, é a partir desse aí, ó. Ah, mas tá torto, eu vou querer apagar. Não, vai desenhar em cima desse desenho. Capricha mais no contorno, bota ele mais escuro, faz um degradê, se esforça. Mas meu Deus, tá doendo. Doa mais, não tem problema. Mas você vai ter certeza que você conseguiu se esforçar e fazer algo melhor a partir do que você já tinha feito. Aí ela, tá bom, vou lá fazer. Aí senta lá, faz. É a mesma coisa que nós temos que fazer com o balanço diário. Mas não vai ter ninguém falando isso pra gente. Você desenhou o seu dia todo torto. Você fez, pintou e bordou tudo fora do lugar. Sentiu raiva dos outros, tentou fazer o bem, mas foi um bem quase que de deboche. Foi uma coisa meio tosca, meio largado. Meio que foi empurrando, tolerando, falando palavras curtas, meio que sem sentido. Ou seja, veio sobrevivendo ao dia. Aí chega no final do dia e você não consegue perceber se você realmente amou ao próximo, se esforçou, se empenhou pelo próximo. Ah, eu fiz até uma bondade, que eu fiz isso assim, insensado. Mas você parou para pensar que você podia ter feito muito mais. E aquela outra alma, às vezes, estava sequiosa, aguardando a contribuição do seu coração para o coração dela. Gente, nós nos alimentamos de amor uns para com os outros. Mas não temos que ficar guardando o amor do outro. Nós é que temos que demonstrar a capacidade de amar e cumprir a nossa parte, que é alimentar o outro coração de amor. Zelo, de carinho, de atenção, começa pelo zelo, né? Zelar pelo outro, começa pelo zelo, que envolve o respeito. Mas depois você tem que fazer atitudes de amor e de carinho. Falar com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. Isso não é deferência social, jargão social, não sei o quê. Isso é contribuição do seu coração para com o outro. Você pode, é porque é dos seus atos que está falando. Análise diária e contínua dos seus atos. Por que ele falou contínua? Não fica só analisando os atos que você fez, sabe? Que você acha que você percebeu que foi um choque com relação aos seus valores morais. É contínuo, até por aquelas situações que você achava que foi maravilhoso, que foi tudo bem, que deu tudo certo. Com certeza, faltou a nossa participação com mais carinho, com mais amor, com mais empenho. Gente, isso vale para tudo. Como nós nos sentimos em relação a lavar um copo, a lavar uma louça. Como nos sentimos quando estamos arrumando a cama. Como nos sentimos quando estamos varrendo o chão. Poxa, a criança passou aqui e jogou um monte de lixo no chão de novo. Largou um monte de coisa pelo chão. Como você está se sentindo em relação a isso? É isso. É isso. É exatamente isso. Né? E a gente acha que não. Não, porque deve ser um ato sofisticado. Não, não é um ato sofisticado. Aí a pessoa chega no fim do dia falando assim, puxa vida, estou me sentindo tão sugada, estou me sentindo tão assim, meio que maltratada pelo mundo, né? Aí você pensa assim, mas o mundo não maltrata ninguém. É você vivendo experiências que está se auto-maltratando o tempo todo, porque você não tem auto-amor.
Você não se permite, nas atividades, parar de ficar se maltratando e se sufocando. Você mesmo se sufoca. Ah, eu não aguento mais fazer isso. Nossa, que coisa horrorosa. Nossa, que coisa horrível. Lá vou eu limpar isso de novo. Lá... E a pessoa fica naquele constrangimento em todas as tarefas. Por que não faz por amor? Nossa, que chão lindo. Como foi bom observar que alguém pôde fazer essa cerâmica. Alguém tratou essa cerâmica, criou um novo revestimento e se empenhou em melhorá-lo. E eu pude instalar aqui na minha casa. E eu estou podendo agora limpá-lo, tirar a poeira. Ainda bem que eu tiro a poeira para todos, não é só para onde eu vou pisar. É para todos que vão pisar onde eu estou pisando. Que maravilha, que poder contribuir para essa integração entre todos. E você tem que se sentir assim, integrado, para com você mesmo e para com todos. Senão não tem sentido a vida. As coisas vão perdendo sentido. E quando perde o sentido, vem o desgaste. Aí é só desgaste, só desgaste, só desgaste. Ok? Nesse sentido que eu... Ana, você levantou a mão de novo ou é a mesma mão aqui? Agora eu não... É a mesma, porque tá. não saiu. Tá ok. Então, serão decisivos para a avaliação. É por isso. Avaliação de tudo, tá, gente? Tudo que podemos melhorar. Senão a gente não se sentir que podemos melhorar em alguma coisa, ferrou. Acabou. Né? Então, a oração e a meditação irão constituir recurso complementar para a fixação das conquistas. Complementar. Gente, ela é categórica. É um recurso complementar. O que está errado aqui, meu Deus? Ela quer que eu altere o texto. Constituirão. Não, mas o texto está assim original. Irão constituir recurso complementar. Ah, mas eu achava que oração era o guia. Eu achava que oração é que vai transformar tudo. Não, se você não tiver um bom equilíbrio de alto amor e alo amor. Você consegue amar a si mesmo no sentido de realmente estruturar a sua vida. Como está aqui, ó. O que trata o alto amor? Trata-se de um amor preservador, do culto aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. Quem tem que fazer isso é cada um de nós. Esse ato que nós estamos aqui estudando juntos, algo tão complexo, tão abstrato, tão difícil de perceber, é um tipo de auto-amor. Quando você se permite parar, não, peraí, eu preciso meditar sobre essas questões do ser consciente, essa parte do estudo da alma, do estudo da gênese dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Eu preciso prestar atenção nisso. Mas você não está buscando com cuidados morais, espirituais e intelectuais? É um tipo de alto amor. É isso. Acabou. Vocês entenderam. Agora, não é para se maltratar, tá, gente? Ok? Vamos lá. Fala, Vanessa. Depois a Ana fala também. Fala, Vanessa. É que a gente às vezes está tão preso no automatismo, né, do dia a dia, que você estava falando, varrer a casa com amor, fazer as atividades diárias com amor, com cuidado, percebendo. A gente às vezes está tão preso naquele dia a dia, naquela rotina, que essa análise fica dificultada por isso, porque a gente não para refletir o que está fazendo. É tudo tão automático por conta do tempo, né? Que sempre a gente está correndo atrás, mas que é extremamente necessário isso, da gente parar e meditar sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente tem feito. Só que é difícil, é muito difícil, porque muitas vezes você vem de uma carga de trabalho, né? Ou então de uma carga emocional já tão exaustiva da semana, do dia em si, você já acorda, como você estava falando no estudo anterior, ou foi no outro estudo, você já acorda cansado de tanta coisa que você tem que fazer, que você não para refletir no que você está fazendo, já vai no automático. É muito importante isso, da gente parar e meditar e fazer a oração. É complicado. Não, sim, e lembrando, ela está deixando claro que essa meditação, essa análise diária sobre os nossos atos, né,
que envolve o trabalho, como é que o trabalho lá, o trabalho onde você está desempenhando a sua atividade profissional, está te consumindo, está te destruindo, você está sentindo alguma coisa lá de uma maneira estranha. Não deveria estar sendo uma consumação de destruição. Envolve também isso. Estamos lidando mal com as exigências dinâmicas da vida. Ah, mas eu só vou ser feliz quando o mundo mudar e quando tudo se transformar. É o contrário. Você só vai ser feliz à medida que você melhorar o seu auto-amor, o seu halo-amor, e você vai contribuir melhor para com você mesmo, para com o próximo e para com Deus. Ela está falando a mesma coisa que Jesus falou, que o Velho Testamento falou, as mesmas coisas. Só que de uma maneira muito mais complexa. Porque tudo a gente achava que era externo. E ela está falando, olha, é tudo interno. É tudo interno. Ela não está falando aqui situações de guerra, de conflito. Ela não está falando que você está, sabe, revezamento, sem ficar de fuzil na porta da sua casa, fazendo revezamento com 3 pessoas para proteger o seu lar. Ela não está falando sobre isso. Ela está falando que não tem esse problema extremo. Você não está vivendo a situação extrema. Mas você chega em casa cansado como se estivesse numa guerra. Tem uma coisa estranha. Concorda? Tem uma coisa muito estranha. Pô, parece que a pessoa passou a noite em claro, com a bandoleira no pescoço, tendo que fazer proteção, né? E várias vezes quase conflita. Não é isso, entendeu? Não deveríamos sentir a vida assim. E por vezes estamos sentindo a vida assim, né? Pode falar, Ana. Não, é que a mãozinha não sai, eu já tentei. Ah, tá, desculpa. Eu achei que você queria falar alguma coisa. Mas pode falar também, tá, Ana? Fica à vontade. Todos fiquem à vontade para perguntar, para conversar, enfim. Porque é uma reunião de estudo. É importante vocês falarem, tá bom? Então, só para vocês entenderem esse termo, né? Auto-amor e ala-amor, tá ok? E a gente vai depois comentar um pouquinho mais. Pode falar, Vanessa. Eu de novo. Aí é uma dúvida. O ambiente, o mundo em si, né? Porque a gente está numa psicosfera meio que pesada. Isso também contribui, não contribui? Para a gente, esse cansaço, né? Essa dificuldade, às vezes, da gente manter o equilíbrio, porque a gente está sempre sendo testado. Aí eu tô falando muito também da parte exterior, mas eu sei que a gente tem que trabalhar o interior para não deixar que isso nos envolva. Mas isso também é que a gente, nesse planeta que a gente está, nesse tipo de planeta, também contribui para isso acontecer com a gente, né? De ficar com esse cansaço, ser mais difícil ultrapassar. Não sei se eu estou sendo clara. Foi claro, foi claro. Eu vou explicar o que eu acho sobre isso e acho que a maioria não vai me entender, vai até me levar a mal, mas eu vou me arriscar aqui. Existe um problema grave que todos nós temos. Eu vou falar de mim mesmo e aí cada um, né, tente perceber isso. Nós o tempo todo estamos treinando as lógicas de justiça para todo mundo e para todo o ambiente externo e para todos os lugares, para todas as coisas. Mas não estamos treinando o amor. Não estamos, a verdade é essa. Não estamos treinando o amor, tá? Eu estou falando de mim, tá? Por que eu estou tratando esse assunto, um assunto polêmico, difícil de perceber? Estamos sempre carregando o estandarte da justiça sobre todas as coisas. Estamos sempre tentando ponderar o que está bom, o que está ruim. Não o que aquela experiência está me educando. Não o que aquela experiência está aguardando de mim. Porque o que acontece? Quando Jesus falou o reino de Deus parece como a vinha. Quando ele falou sobre isso, você toma um susto, porque se você lembrar lá como é que funcionava a vinha, não tem como você fazer a colheita de uma vinha sozinho. Que geralmente eram culturas familiares, né? Então você plantava, cuidava das uvas, aí tranquilo, você vai em cada pé de uva tranquilamente, mas para colher tem tempo certo, e o tempo é muito apertado. Você precisava de multirão, você precisa de todos. E aí tem uma mensagem muito bela sobre isso,
no livro Jesus no Lar, né? Jesus no Lar tem uma mensagem muito intrigante, que falava assim, que havia um homem muito bondoso, com grandes valores e com grandes ambições de um dia se tornar um anjo. E ele achava que ele já estava preparado para passar pelas situações difíceis e realmente alcançar, produzir o bem em condições adversas. Ela não fala, a mensagem não fala com essas palavras, mas eu estou acelerando para poder falar rápido. Eis que então ele é enviado à terra para trabalhar com todos, na vinha. Na vinha. Então ele foi ter com o chefe. Ele foi trabalhar com colunas de mármore, fazer aquelas colunas de construção daquela época, daquele período. E rapidamente ele largou e falou, não posso trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa é ríspida, dura e inflexível. Eu não posso ficar perto de uma pessoa assim. Isso está me fazendo mal. Aí a pessoa se afasta. A mensagem fala isso, tá? Jesus contando essa história para os discípulos, lá na casa de Simão Pedro, como um culto cristão no lar, basicamente, explicando uma percepção que é exatamente essa que você acabou de comentar. Aí ele foi trabalhar depois com quem? Foi trabalhar com uma pessoa que era especialista em fabricar tecido, sei lá, fabricar tapete. Aí ele percebeu que a pessoa era dura, inflexível, não ficou uma semana, foi embora. E foi assim, foi. Aí os anos foram passando, a pessoa vai e desencarna. E vai ter realmente com esse grupo de espíritos mais superiores. E fica esse grupo, um desses espíritos pega e fala para ele, eu não entendi, meu irmão. O que houve? Você disse que queria treinar a bondade, que queria treinar a sua capacidade de amar, a sua capacidade de produzir. Por que você ficou preocupado com as condições adversas e esquecendo que quem faz julgamento, quem faz lógica de justiça, quem faz julgamento é Deus. Por que você ficou julgando a todos? Todas as vezes que você ficou julgando a todos e a tudo, você parou de operar. O seu julgamento desligou a sua capacidade de agir no bem. Você parou de fazer o que você tinha que fazer. Por que você não continuou amando e servindo em todos os ambientes onde você esteve? Você dá a contribuição de amor que aquele ambiente tanto precisava. Se for te colocado num lugar onde a pessoa é dura e inflexível, é porque a pessoa está com o coração vazio. A pessoa não sabe amar absolutamente nada. Ela está extremamente necessitada de alguém contribuindo com o coração dela. E nós acreditávamos que você queria contribuir com o coração do próximo. E aí ele tomou um susto, né? Porque ele não achava que a missão, na verdade, era ganhar experiência em produzir amor e carinho, e atenção e zelo, mesmo trabalhando em condições adversas. Ele toma um susto. Então está muito nessa direção. Não é o mundo. Você pode, olha só, nós já reencarnamos aqui na Terra em inúmeras situações absurdas, em conflitos absurdos. Diz uma cidade está sendo invadida pela outra. Uma coisa assim absurda, em que você sabia que não ia passar dos 30 anos. Todos nós aqui já vivemos isso. Todos, sem exceção. Hoje não existe mais isso. Não existe. A verdade é que não existe. Não tem ninguém invadindo o seu país. Aqui agora, no Brasil, não tem ninguém. E mesmo que tenha guerra em outros lugares, às vezes é guerra de fronteira. As pessoas continuam com a vida delas no meio da situação. É só você olhar as filmagens, as pessoas continuam. Porque as guerras é de costeira, guerra é entre exércitos. Que seria o correto, né? Guerra é entre exércitos. Não é a pessoa invadir e assassinar alguém que está sem arma na mão, sem nada, que não tem nada a ver com o exército. É luta entre exércitos, né? Não você atacar a população. Então, fica aquela situação assim, qual é o erro essencial que ele praticou, né, que Jesus estava comentando, dando esse exemplo, e que todos nós praticamos? E aí eu estou falando por mim mesmo. Estamos sempre colocando a lógica da justiça em tudo que nós fazemos. Você começa a lavar louça e você pensa, poxa, eu acho que tem louça aqui demais. É justo isso? Encheram demais essa pia. Que absurdo. Ninguém lavou um pouquinho? Mas a pessoa só vai aprender a lavar um pouquinho, os outros só vão ficar sensibilizados quando vê você lavando. Quando observar, mas tem gente que vai querendo lavar nunca. Sim, mas são os outros. Você não tem missão para governar os outros. Você não tem missão para transformar o mundo íntimo dos outros. Então, é um problema profundo da nossa psique, lá da nossa consciência mais profunda, que a gente sempre quer entender alguma coisa de justiça
aonde o convite que está sendo apresentado é: aqui você está achando que a pessoa não tem amor, não tem carinho? Dê exemplos de amor e carinho. Faça alguma coisa que vai tocar a pessoa. Ah, mas eu não tenho muita criatividade para isso. Bem-vindo ao ato de reencarnar na Terra. Você vai descobrir que você não é criativo para fazer o bem. Você vai descobrir que você não é criativo para enxergar alegria onde todos enxergam tristeza. Você vai perceber que você não é criativo de enxergar bom ânimo onde todos estão desanimados. Essa é a essência. Você veio treinar o seu campo dos sentimentos, do pensamento, tudo ao mesmo tempo. Não tem essa de, peraí, eu vim fazer uma tarefa que é pregar prego. Aí estou lá pregando prego, pá, batendo na madeira, pá, pregando prego. Você acha que a sua função ali é pregar prego. Não, não é. É pregar prego junto com outras pessoas. É pregar prego integrando a um projeto, integrando a alguma coisa. E você quer fazer parte, você quer dar sua contribuição. Não só no ato de bater o prego, mas também de ir lá pedir um martelo, pedir a ferramenta ao responsável que guarda as ferramentas. Aí lá pedir mais prego ao responsável que guarda e controla os pregos. E você dá um bom dia para a pessoa, trata a pessoa com carinho, com bom ânimo, torna a vida dela e a situação da atividade dela menos pesada. Você até tenta fazer uma brincadeira, tenta animá-la e tenta injetar bom ânimo no outro. Ah, mas e se eu não tivesse bom ânimo? Se você não tivesse bom ânimo, você não está sem seu alto amor. É esse o problema. Como é que você vai injetar bom ânimo em alguém se você não está injetando em você mesmo? Mas cada um vai ter que achar o caminho para injetar bom ânimo em si mesmo. Então, Bartolomeu perguntou isso também a Jesus no livro Boa Nova. Senhor, então o que eu vou fazer? Eu estou triste, lembra do Bom Ânimo? Aquele capítulo Bom Ânimo? Poxa, eu estou triste por causa disso. Eu estou triste por causa daquilo outro. Ah, porque minha mãe desencarnou. Ah, porque não sei quem, não sei o que lá. Ah, porque não sei quem está doente. Ah, eu só vejo desgraça no mundo. Eu não vejo vitória do bem. Eu só vejo vitória do mal. Eu só vejo pessoas pensando mal e desejando mal. Que coisa absurda. Ele só ficou reclamando com Jesus. E aí chegou ao ponto e falou assim: eu não acho que eu tenho condições de viver o Evangelho. Eu acho que eu não tenho condições de viver o Evangelho nessa condição especial que o Evangelho exige de cada um de nós. E aí a gente toma aquele susto que Jesus falou. O Evangelho não exige dos seus discípulos condições especiais. Ele deixa bem claro. É para que você transforme a sua forma de sentir a vida em todos os momentos, em todas as situações. Pede para você ser um pouquinho mais entusiasmado pela própria vida. Trata as coisas com mais carinho, com mais alegria. Então, é uma nova forma de sentir a vida, de viver a vida. Esse auto-amor também é isso. Se você vai sempre sentindo, poxa, lá vou eu de novo para aquele trabalho chato. Nossa, com aquelas pessoas chatas. Se você autoclassifica o próximo sem amor, você gera uma barreira de praticar o amor. Esse é o efeito da ausência do halo amor. Ok? Eu não sei se eu me fiz claro. Pode falar, Vanessa. É que às vezes, né? Eu não sei, assim, tem épocas nas nossas vidas que você passa por um turbilhão, assim, para ser. Eu vejo, são oportunidades. Eu sei que eu tenho que enxergar isso como oportunidades. Mas, assim, às vezes o negócio tá tão escuro, sabe? Porque quando você tá bem no trabalho, aí a tua casa, o teu lar, que começa a ter desafios para você. Aí quando o teu lar tá calmo, é o trabalho que apresenta desafios. Então aí você tem aquele momento que você precisa parar para tentar enxergar esse bom ânimo, sabe? Tentar encontrar esse bom ânimo, porque Sim, é uma luta atrás da outra. Tem alguma coisa que eu tô precisando aprender, que eu ainda não aprendi. Tem alguma coisa que eu ainda tô errando, que eu não tô, mas eu não quero mais, porque tá difícil. sim. Mas todos nós estamos na mesma situação. Todos nós estamos tentando aprender a sentir a vida de uma maneira diferente.
Mas é isso que a Boa Nova veio trazer. Olha, se vocês mudarem a forma como vocês estão sentindo a vida, estão interpretando a vida, estão dinamizando a vida, vocês vão viver mais alegres e vão se permitir a experienciar o amor, a exercer o amor. Pare de ficar criando muro, fronteiras, dificuldades. Deixa livre o seu coração para amar, para perdoar, para ser bondoso, para ser fraterno, para ser justo, para se preocupar com o outro como a coisa mais preciosa da criação divina. Porque é a coisa mais importante da criação divina. É o próximo. Não foi isso? Deus pegou lá no começo do começo, para fazer a matéria, faça-se a luz. Só falou, faça-se a luz. Tchum, a luz foi feita, ele gostou da luz, achou ela boa e tocou o barco assim. Né? É uma comparação física de esforço. Para fazer o espírito, ele soprou, soprou, soprou. Ué, então para fazer o espírito, que é a consciência do próximo, ele investiu muito mais recursos do que simplesmente faça-se a luz. Faça-se a luz, você fala em milissegundos. Sopra por 2 minutos. Ninguém consegue soprar por 5 minutos direto sem parar. Então, o Velho Testamento, lá no livro de Moisés, né, lá no Gênesis, ele começa fazendo uma comparação entre o esforço. Lógico que Deus não tem boca, é lógico que Deus não sopra, mas é uma comparação de esforço para falar o seguinte: o próximo é a parte da criação mais complexa e a parte da criação que mais deu trabalho ao Pai. E é que mais deveríamos agir com esmero e com esforço para com o próximo, né? Pode falar, Andréia. Vanessa, você fez eu me lembrar que como que eu sou paranoica. Porque isso que você falou acontece realmente. Às vezes está tudo bem em casa, aí você tem que se aborrecer com alguma coisa na rua, em qualquer lugar. Então, eu estava numa fase assim que estava tudo tão bem, tudo tão maravilhoso, eu estava tão feliz. Aí eu, com a minha perturbação, liguei para uma pessoa e falei assim: vai acontecer alguma coisa, não é possível. Está tudo muito perfeito. Sim. Quer dizer, eu estava procurando, buscando. Mas tem momentos assim mesmo que a gente fica. Eu acho que é um momento que é um descanso pra gente. Para as provas que virão. Mas A gente está num planeta de provas e expiações, não é isso? A gente está sempre sendo provado. Está sempre ali passando por aquela. Você aprendeu, você teve esse momento de bonança aí. Aí agora vamos apertar mais um pouquinho para ver se você realmente aprendeu e deu valor a esse momento. Aí você vai lá e é testado. Mas não tem ninguém apertando nada, tá, gente? Somos nós mesmos, isso, né? Isso, só estou dizendo o seguinte: a estrada do destino, ela foi pavimentada, foi construída, e a gente pediu para andar nessa estrada. Né? Alguém fala assim: queria tanto escalar o Everest, seria tão bom escalar o Everest. Eu quero muito subir o Everest. Eu gosto muito de tudo ligado ao Everest por isso. Mas quando a pessoa está lá, a pessoa fica: meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Está menos 38 graus, eu não estou sentindo do meu pé, eu estou com dor, eu estou com fome, eu estou sofrendo horrores. Mas a pessoa não para. Daí vem a coragem. Esse é o sentimento de coragem que a gente tanto faz falta. E Jesus falou sobre isso. Falou sobre a boa vontade e a coragem. E fazei do seu dia, por onde passas, um canteiro de paz e alegria. Não são palavras minhas, são do próprio Cristo, tá? Lá no livro Boa Nova. Eu vou reenviar essa radionovela novamente, porque é que eu gosto de ouvir muito. Eu ouço muito essa radionovela do livro Boa Nova, essa encenação que foi feita com texto. Porque é muito boa. Se eu ouvir ali o Cristo falando diretamente, meu Deus, é isso que está faltando na minha vida. Eu não sei fazer isso nas tarefas que eu executo. Eu não sei vivenciar isso nas tarefas que eu vivo, nas constrições ou não que sou solicitada. É exatamente isso, que eu não estou sabendo viver. Ué, mas se eu não estou sabendo construir para fora, quer dizer que eu não estou sabendo construir para dentro. E aí você descobre que tanto o alto amor quanto o alo amor é falta de amor no geral. Como é que você vai amar o próximo sem amar a si mesmo? Né? Amar o próximo como a si mesmo.
Ele está dizendo duas condições essenciais, né? E que precisamos, sim, nos esforçar. Bem, gente, o horário aqui voa muito rápido. Falar, não? Oi? Desculpe. Ana não quer falar, não? Ana? Não, acho que a Ana tá com esse botão ligado direto. Não, tá direto isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu nem sei se dá pra fazer isso aqui no. Bem, sei lá, acho que ela comentou aqui que tava estranho aqui o negócio da mão, sei lá. Eu também não entendo, às vezes pode ter agarrado isso aí. Sim, Pedro, é isso mesmo. Estamos aprendendo a amar. E aí é tão difícil pra gente, né? Porque o amor é um cultivo, né? Você tem que regar todo dia. Ah, o quê? Só o mundo externo? Não, você tem que regar o seu coração também. A gente tem que aprender a regar o nosso coração. Aí deixa eu só ler esse trechinho aqui pra gente não perder, que eu nem lembro mais. Vanessa, me ajuda aí, Vanessa. Eu nem lembro mais que a gente tinha comentado aqui a respeito disso. Ó. Trecho complicado que traz confusão de conceitos. Joana detalha os efeitos desses recursos empreendidos e não o que é mais ou menos importante ou uma condição ordinária. Primeiro, segundo, terceiro. Alguns podem até achar que Joana está colocando a oração e a meditação como menor importância. Ah, agora que eu lembrei. Era para falar sobre isso. Sim, Joana, quando eu estou falando aqui que é um recurso complementar, né? Porque geralmente a gente fala assim, ó, isso aqui é principal, o outro é complementar. Todo mundo coloca como sequência 2, né? Ah, eu devo fazer isso aqui, mas o outro eu faço depois. Mas não é isso que ela está querendo dizer, não, tá? Complementar, mas para usar junto, né? Para usar concomitante. Da mesma maneira que você, quando vai almoçar com garfo e faca, você usa o garfo e a faca. Então, né, usa o garfo e o prato, vamos dizer assim. O prato apoia, mas alguém pode falar assim, não precisa do garfo, come com a mão. O mais importante é o prato. Não, você precisa do garfo também. Não sei se eu me fiz claro nesse sentido. Então não é uma condição ordinária. Primeiro, segundo, faça isso, terceiro, faça aquilo. Não é isso. É tudo concomitante. Sempre temos que usar o recurso da oração, né? Sempre temos que usar o recurso da meditação. Então, alguns podem até achar que Joana está colocando a oração e a meditação com menor importância, algo sem sentido, ou seja, não faz menor sentido, né? Então, fixação de conquistas não é secundário. Em verdade, é tão essencial quanto a formalização do primeiro despertar ou o primeiro passo em se transformar realmente. Manter-se transformado em condições adversas, esse sim é um desafio que Joana se refere. Por que eu quis botar essa segunda frase aqui? Porque acho que ela também até fala um pouco do que a gente estava comentando, né? Transformar-se é estranho, né? Porque você fica achando que... Ah, mas parece que eu me transformei, mas eu achei que estava com mais paciência e de repente percebi que, poxa, de repente uma coisa lá tirou abruptamente minha paciência de um jeito que eu não fico sem paciência há muito tempo. Já viu pessoas falando isso? Pô, uma tal coisa tirou minha paciência de tal jeito que eu não fico assim sem paciência há muito tempo. Perceberam a comparação? O que ele está querendo dizer com isso? O que eu quis dizer também com isso, com essa frase. Essa fixação das conquistas não é fácil. A oração e a meditação irão construir recursos complementares para a fixação das conquistas. Fixação das conquistas não é fácil. Não, eu sei que eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bondoso, eu sei que... Aí uma hora, pum, você explode. Aí você toma até um susto, porque você está, sei lá, há muito tempo sem explodir com ninguém, há muito tempo sem se irritar profundamente. Aí de repente você vai e se irrita profundamente. Aí você começa a perceber que alguma coisa não ficou bem fixada. Por isso que a gente vem para a Terra, para treinar, né? Essa é a essência da reencarnação. Muitas das coisas que nós estamos treinando no dia a dia, nós já vivemos em várias outras encarnações. Só muda o nome dos objetos e só muda o nome das pessoas. As situações são as mesmas. Se está chovendo, se tem sol, não muda a forma como o seu sentimento vai reagir. E você quer fixar cada vez melhor essa conquista. Poxa, mas lá atrás eu consegui ser um pouquinho mais bondoso. Como é que eu posso... Eu tolerei isso aqui, eu fui mais compreensivo aqui, e de repente não fui compreensivo do outro lado. O que aconteceu? O que aconteceu com o meu sentimento? Ore mais, medite mais. É isso que João está falando.
ore mais, medite mais, observe o balanço de alto amor que você não está tendo com você mesmo. Você está conseguindo constituir harmonia no seu dia? Ou você vive no imperativo, o Império contra-ataque, eu tenho que construir a Estrela da Morte para sair dando tiro de todo lugar e destruir, transformar, e vive na correria danada. E a pessoa pensa, eu sou capaz de produzir mais. Aí começa a arrumar mais complicações, mais preocupações, e não para meditar em momento nenhum. Isso eu estou trazendo equilíbrio para mim mesmo? Eu estou trazendo harmonia para mim mesmo? Eu estou lidando bem com isso? Eu estou lidando bem com aquilo? Eu tenho que melhorar essa forma como eu estou lidando com isso. Como que eu posso fazer isso? Isso é meditar, gente. Então meditar não é ficar sentado no meio do nada sem pensar em nada, né? Já conversamos sobre isso. Tá bom? Fala, Vanessa. E aí a gente vai se testando, né? Vai Sim, tentando encontrar ferramentas para achar esse equilíbrio. sim, exatamente. E, É isso aí. né, às vezes a gente. é, te- o estudo hoje está muito assim, que eu estou vivendo, vivenciando. Então, às vezes a gente vai tentando usar uma ferramenta, é um exemplo, né? Aí para você tentar achar esse equilíbrio, e sair fora do eixo, é, me aborreci com alguma coisa. Aí você vai testando, né? Nesse momento, quando isso acontecer, eu sei lá, vou tentar fazer vou ler. Vou me afastar e vou ler um pouco para ver se eu me acalmo antes de eu falar alguma coisa. Aí você vai, testa aquilo, aí você vê que aquilo não dá certo. Não. Ainda continuei aborrecida, me aborreci mais ainda, porque eu não consegui falar o que eu queria falar. Aí você, aí você vai e começa a tentar fazer outra tentativa. Não, eu tenho que ficar em silêncio, eu não posso ficar, eu tenho que pensar em imaginar uma outra situação. Então, sei lá, me colocar no lugar do outro. Aí nessa hora que a pessoa começa a tentar te aborrecer, aí você, ao invés de falar, você fica imaginando que você tá no lugar daquela pessoa. Por que que ela tá? O que que ela tava passando naquele dia? O que que ela fez? E aí você vai tentando achar estratégias. E é difícil, porque nem muitas vezes as estratégias que você tenta usar para não perder o equilíbrio, você não funcionaram. Funciona às vezes durante um certo tempo e depois não funciona mais. Aí é que você volta, como você falou aí, que você estava indo tão bem. Aí acontece algo e te desestrutura completamente de novo. Aí você tem que voltar tudo do início, porque alguma coisa você deixou passar. Sim, exatamente. Mas é assim que a gente se conhece, não tem jeito, né? É pelos constrangimentos, pelas dificuldades. Mas você falou uma frase que eu gostei muito. Parece que aquela pessoa está falando isso para me irritar. De novo, né? O amor, o amor ao próximo, nunca imagina que o outro está tentando fazer alguma coisa com a intenção de produzir algum mal. Isso a gente vai ter que revisitar esse conceito de Joana, que ela expande, né? Em relação a esse amor. Ela vai expandir isso várias vezes, porque às vezes a gente imagina o pior do outro, porque isso é uma situação de pré-defesa. Se eu imaginar o pior do outro, que a pessoa está fazendo de propósito, está fazendo para me irritar, está fazendo isso para me maltratar, que não sei o quê, é uma maneira de pré-justificar uma guerra. É a maneira de pré-justificar um combate. Já que a pessoa está fazendo isso, né, eu tenho que mostrar que está errado. Eu tenho que, entendeu? A gente faz essa construção mental sem perceber. Ok? Você soltou essa frase, não estou te julgando não, Vanessa, pelo amor de Deus. Não é isso. Só Eu tô... estou entendendo. Você E tá às vezes a entendendo? gente faz isso Não, a mesmo. gente faz isso o tempo todo. É isso. A A gente gente... tem que ser consciente e falar a verdade. Sem máscaras. É isso que a Joana fala. A gente tem que se conhecer sem máscaras. Não sou perfeita, não, gente. Nenhum de nós aqui é. Ninguém, Eu tenho ninguém. consciência disso. Justamente. Tem coisas dentro de Exatamente. nós que, se a gente olhar, e a gente tem até vergonha. Tem um texto que eu gosto muito, Se Eu Fosse Você. Não, Se Eu Fosse Eu. Que esse texto é lindo, e a gente tem que ter consciência disso. Então, É. assim, é difícil a gente se enxergar feio, né? Igual aquele da verdade. Eu não lembro, eu sempre esqueço qual é o livro. Quando você se enxerga feio, e aí você vê que você trabalhou
se enxergar um pouquinho melhor e quando você se olha de novo, É, nossa, tô exatamente. feia, tô horrorosa. Mas, assim, é que aí hoje eu tô pra baixo e é aquilo que eu falo sempre. É, é um passinho de cada vez, né? É isso que eu Exatamente. boto sempre na cabeça. Como, Um como passinho de dizia, cada vez. como disse Chico Xavier, né? Não, às vezes eu me sinto uma ameba, me arrastando, mas agora eu acho que eu tô me arrastando para a direção certa. Ele É sabe isso a aí. distância, né, que temos que percorrer e a gente vai ganhando essa consciência. Pode falar, Paloma. Paloma? Acho que você fechou o microfone. Oi? Aí foi. Boa noite, vou falar rapidinho. Boa É só um noite. comentário. Adorei a ameba. Eu não me identifiquei, adorei. Mas é isso mesmo, a gente vai se arrastando no dia, se arrastando nos sentimentos, nas contrariedades. Mas a história desse livro todo é isso, para a gente refletir profundamente sobre essas questões. E por isso que estamos indo bem devagarzinho no livro, para a gente compreender a base, o pilar fundamental que ela está falando, para a gente também não ter uma visão crítica, né? Nossa, acho que ela está falando. Tem gente que fica assim o tempo todo. Ah, eu acho que isso está escrito é para mim, hein? Já vejo pessoas que ficam fazendo isso, mas isso é um problema, uma carência não, uma deficiência de auto-amor. A pessoa acha que é o texto quer corrigi-la. Não, o texto quer te apoiar. Né? A gente tem sempre que imaginar isso. O texto quer me apoiar e me alavancar. Como eu posso melhor utilizar esses recursos ao, ao meu desenvolvimento, né? A minha transformação moral. É isso, Não se gente. culpa nem se justifica, né? Apenas se É isso mesmo. transforma, Se transforma. que é o É ser isso consciente. mesmo. Então, gente, Às vezes a gente tá aqui, né? Pra levantar o ânimo do outro, às vezes. é isso aí. Não podemos desanimar. A luta continua para todos os lados, né? No campo dos sentimentos, no campo do trabalho, no campo físico. É tudo ao mesmo tempo. Né? Deus nunca vai solicitar para a gente linhas de progresso onde vamos subdividir o progresso como subdividimos matérias nas escolas. Né? Não tem como, é tudo ao mesmo tempo. E aos pouquinhos a gente vai percebendo isso. Gente, o tempo voou, eu nem percebi o tempo passar, né? E faltam 2 minutos para encerrar. Eu vou agilizar aqui a prece de encerramento e nos vemos no próximo estudo. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, esses recursos de Joana a nos chamar a contribuirmos para conosco mesmos, para com o próximo, para com Deus, refletindo a nossa verdadeira consciência imortal, que quer, que deseja tanto ser mais bondoso, mais generoso, mais fraterno, mais compreensivo, que possamos, Mestre, realmente empenhar os recursos de boa vontade e coragem que todos nós recebemos e que estão ainda parados, sem realmente aplicar o dinamismo necessário para que possamos constituir a boa nova ao nosso derredor, hoje e sempre. Obrigado, Mestre, por esses recursos de trabalho e empenho. Que assim seja e graças a Deus. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau.